nosso organismo é um pequeno laboratório onde ocorrem várias reações químicas, como no processo respiratório, por exemplo. Ao respirar, o homem necessita de uma combinação balanceada de alimento e oxigênio. Se o indivíduo ingere grande quantidade de alimento, a proporção de massa de oxigênio para promover a reação química também será maior. Essa proporção, alimento e oxigênio, estará correta se a equação da reação obedecer à lei de conservação da massa, que diz o seguinte: num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes deve ser igual à soma das massas dos produtos. A gente viu o cálculo estequiométrico normal e estamos entrando nos casos particulares. E um dos casos particulares muito importantes é a pureza dos reagentes, que é o nosso tema da aula de hoje. Pureza de reagentes. Bom, o que vem a ser pureza de reagente? Meu amigo, pense bem. O que na verdade é puro, é 100% puro dentro do ambiente em que a gente vive? Será que o ar que você respira é puro? Claro que não, né? O ar puro devia ter só nitrogênio, oxigênio, isso na sua maior quantidade, devia ter 1% de gás carbônico, gases novos. Mas é claro que não, é claro que tem muito mais que isso. Tem poluição, tem monóxido de carbono, tem dióxido de enxofre, dependendo de onde você está, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, poluentes do ar. A água que você toma é uma água pura? Não. A água pura, de fato, é a água destilada, onde não tem nada a não ser água. A água que você usa, a água da sua casa, a água que você toma, água filtrada, ela não é pura. Não que não tenha bactérias, que não tenha bichinhos. Essa pode ser até que não tenha, se você fez um tratamento bom. Mas a água que você consome tem sais, apresenta sais. A água do filtro é uma mistura homogênea. Mistura porque contém sais. Entendeu? Bom, o que eu quero te falar, amiguinho, é que nada que a gente trabalha é puro, 100% puro. Então, por que os reagentes de laboratório seriam? Quando você, por exemplo, um laboratório, não sei se você teve oportunidade disso, pega lá um frasco de reagente, vem lá atrás escrito pureza, né? Quantidades aproximadas. Então vem lá, além daquilo que tem que ter, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então nada, na verdade, é totalmente puro. Quando você resolve um problema de cálculo estequiométrico e ninguém fala em pureza, não é porque é pura, porque nós estamos desprezando esse aspecto impuro. É como, por exemplo, os físicos fazem problema sem atrito, desprezam o atrito, mas o atrito está lá, ele só foi desprezado. Bom, toda essa introdução é para dizer para você que, na verdade, as massas com as quais trabalhamos no laboratório, as massas das substâncias que você na indústria utiliza para preparar aquilo que você vai comer ou que você vai usar, nada daquilo é 100% puro. Mas no problema do seu vestibular, você vai desprezar isso, a não ser que seja falado sobre o grau de pureza. Aí, se for falado, você vai agir assim. Observe, vamos entrar com um visual aqui, muito alegremente, para que você acompanhe. Olha só, pureza de reagentes. Se é dado quantidade impura, o que significa isso? Se, por exemplo, o examinador fala, temos 100 gramas de não sei o que, 30% puro. Calcula-se inicialmente a quantidade pura. Nós temos que trabalhar sempre com as massas puras, da seguinte maneira. A quantidade impura que ele te falou, por exemplo, 40 gramas, corresponderia a 100%. Mas, na pureza dada, vai ser X. Você vai montar uma regra de 3 para calcular a massa pura, onde X é a nossa quantidade pura. Quer dizer, nós temos que trabalhar sempre com massa pura. A partir daí, o problema é resolvido normalmente. Uma coisa importante que você tem que saber é o seguinte: a massa impura é sempre maior que a massa pura. Por quê? Porque a massa impura é a soma da massa pura com a massa das impurezas. Não precisa anotar isso aí não, tá? É só uma coisa que eu queria que você lesse, porque quando você lê, você grava mais do que quando você apenas ouve. A massa impura é sempre maior que a massa pura, pois a massa impura é a soma da massa pura com a massa das eventuais impurezas. Então, cara, é o seguinte, o cara te dá um problema, tantas gramas de não sei o que, tanto por cento puro. O que você faz? Você calcula a massa pura.
Começa calculando a massa pura. Quer ver? Eu mostro para você. Olha só. A pirita é um minério de ferro cuja ostulação, o que é ostulação? Não se assuste, é combustão. Produz óxido de ferro e dióxido de enxofre. Calcule o volume de SO2 na CNTP quando ostulamos completamente 60 kg de pirita. Olha o que é importante aqui. Olha, 80% de pureza. Ah, o que é isso? O que é isso? 60 quilos de 80% de pureza. Quer dizer que não tem 60 quilos de fato, cara. Olha lá, 60 quilos de 80% de pureza. Então você não tem, na verdade, 60 quilos, meu. Quanto que você tem? Vamos lá. Calcula a massa pura daquela maneira que eu te falei. A quantidade impura seria se fosse 100%, que nem eu falei lá atrás, né? A quantidade dada seria 100% se fosse pura, mas só é 80%, então é X. Começa calculando a massa pura, que dá 48 mil gramas ou 48 quilos. Acabou, meu. Agora, a partir daqui, o problema segue normalmente. Escreve a equação química. Combustão, cara. O que é combustão? É a reação com O2. E produz o quê? Se aqui só tivesse C e H, os produtos seriam CO2 e água. Mas não, cara, não é só C e H. Então vai dar Fe2O3 e SO2, que estava escrito lá em cima, olha lá. Produz óxido férrico e dióxido de enxofre. É a interpretação do texto. Muito bem. Marca, dado e pedido. 48 mil gramas. Foi o dado, né? Foi o dado. Ele deu a massa impura, se calculou a massa pura. E ele quer saber qual o volume. Então, Y litros. Quer dizer, para esta massa, Y litros. Muito bem. Monta a proporção. Embaixo de grama, grama. Embaixo de grama, grama. Você quer uma dica? Você quer não errar nunca num problema? Sabe o que você faz? Acerta os coeficientes direito. Isso é importantíssimo. Segundo, coloca grama embaixo de grama. Grama embaixo de grama. Isso é fundamental. Então, na segunda linha, você pega o coeficiente vezes a massa molecular e, do outro lado, o coeficiente vezes o volume molar, 22,4. Faz a conta, né? Obedecendo a lei de Proust, isso vezes igual a isso vezes isso, vai dar 17.920 litros. Muito bem. Esse é o primeiro tipo de cálculo de pureza. Mas tem outro que é mais difícil. Mais difícil? Pois é. É aquele em que o indivíduo pede para você o grau de pureza da substância. Mas não se assuste, não é nada muito difícil. Observe o que vai entrar na sua telinha, que você vai gostar. Se é pedido o grau de pureza, é o que o Manuel falou agora há pouco, se é pedido o grau de pureza, são dadas duas quantidades, uma de reagente e uma de produto. É muito importante isso, tá? Risca-se a quantidade do reagente impuro colocando X. Calcula-se X, onde X é a massa pura. Vamos lá, de novo. O cara vai te perguntar o seguinte, né? 20 gramas de não sei o que produziram não sei quanto de outra coisa. Qual a pureza do reagente? Então vai te dar duas quantidades, uma de reagente e uma de produto. Risca o reagente colocando X. Calcula X. Calculado X, encontra-se o grau de pureza, ou a porcentagem de pureza. Assim, a quantidade impura que você riscou é 100%. O X que foi calculado é Y, onde Y é a porcentagem de pureza. Não pense em copiar, não é para isso. É só para você ler o texto. Porque na hora que a gente for resolver o problema, eu vou repetir. Quer ver o problema? Então eu mostro, olha só. 20 gramas de cal virgem, impura, reage completamente com 21,9 gramas de ácido clorídrico, produzindo cloreto de cálcio. Calcule a pureza, papapá. Bom, primeira coisa, é escrever a reação. Cal virgem reage com ácido clorídrico. Então você vai lá e escreve cal virgem, CaO, reage com ácido clorídrico. Essa reação produz cloreto de cálcio e água, acerta os coeficientes e tal. Isso a gente já comentou. Bom, marca o dado e pedido, 20 gramas de CaO para 21,9 de HCl. Cara, observe bem o seguinte. Você tem aqui duas quantidades, tá certo? Uma delas tem que estar errada. Sempre que são dadas duas quantidades, uma está errada. Sempre que são dadas duas quantidades, uma está errada. Lembra do excesso da aula passada? Pois é. Quando são duas quantidades e uma está em excesso, você tem que riscar mais ou menos no chute, você testa. Mas quando o cara fala para você, olha aqui, ó, cal virgem impura, então é óbvio, quem é que está errado? É a cal virgem.
Olha, que legal. Então você vai lá e risca a massa impura e calcula X. Calculou X, olha o que é que tecnologia, hein? Já calculou o X. 16,8 gramas de CaO. Esta, meu amigo, é a massa pura. É a massa que veio dos 21,9 da HCl. Percebeu? Não, vou repetir. Você misturou os dois, falou? Só que ele falou que essa aqui era impura. Então não reagiu tudo. Quanto que reagiu disso? X. 16,8. Olha, agora eu entendi. Então essa é a massa pura. A massa de CaO que estava dentro daquela calvirgem impura. Aí você vem aqui embaixo e fala assim, 20 gramas faria se fosse, ou melhor, seria se fosse 100%. 20 gramas se fosse 100%. Quer dizer, se desse 20 gramas é porque seria 100% puro. Como deu 16,8 é Y, e Y deu 84%. Dá mais uma olhadinha para você se certificar de que você entendeu. Escreve a equação, acerta os coeficientes. Marca o dado e o pedido. Ele falou que misturou 20 de cal virgem com 21 de ácido clorídrico. Misturou 20 de cal virgem com 21 de ácido clorídrico. Podia também trabalhar com cal virgem e cloreto de cálcio, tanto faz. Misturou os dois. Como ele falou que era impura, você riscou. Calculou a massa pura. E aí fez a porcentagem com o que tinha lá. Você gostou? Olha, esses problemas de pureza não têm caído assim com grande insistência no vestibular. Tem caído mais aqueles probleminhas comuns, como a massa disso obtida quando reage 20 litros daquilo e tal. Mas é bom você saber. Vou repetir rapidamente para fechar aqui o assunto. Se o cara dá para você uma quantidade impura, calcule primeiro a massa pura. Se o cara dá uma quantidade impura, calcule primeiro a massa pura e faça o problema normalmente. Se o indivíduo pede o grau de pureza, se o indivíduo pede o grau de pureza, ele dá duas quantidades. Ele dá duas quantidades, você vai arriscar uma. Qual delas você vai arriscar? Aquela que o indivíduo falar que está impura. Na aula passada, a gente falou de excesso. E você não tinha condição de prever qual é o que estava em excesso sem chutar. Agora você não precisa chutar, meu amigo. Agora você vai na certa. Risca a massa que o cara falou que está impura. Calcula o valor correto e compara com essa. Meu amigo, foi um prazer falar com você sobre isso. Se Deus quiser, na próxima aula falaremos sobre rendimento de reação. Não perca, você vai gostar.